Olá, queridos pais, a paz de Cristo. Estamos aqui novamente para repassar com vocês o encontro desta semana da Catequese Familiar da Paróquia Santa Catarina de Alexandria. Este é o nosso segundo encontro. Então, vamos projetar aqui o que está previsto para esse encontro com os filhos de vocês. Nós começamos vendo o título do encontro, né? A Bíblia, a Palavra de Deus. E um ponto importante é isso aqui embaixo, como eu falei na semana passada, entregar a atividade na missa dominical de 19 a 20 de março. É importante esse alerta, porque vocês receberam um bolo de 4 encontros, né? E a ideia não é que façam todos os encontros ao mesmo tempo e entreguem todos numa missa, não. Cada encontro está bem escrito aqui em cima qual é a missa que a gente espera que vocês entreguem, até para a gente ter esse compromisso firmado da participação das crianças na missa. O encontro começa sempre então com o sinal da cruz e a oração inicial. Nesse encontro específico, como vamos falar sobre a Palavra de Deus e o Espírito Santo é a luz para a gente entender essa Palavra de Deus, nós vamos começar com a oração do Espírito Santo. Ela está aqui embaixo, nós escrevemos ela aqui, né? Vocês podem fazer junto com as crianças essa oração, podem pedir para as crianças lerem e vocês acompanharem junto, podem preparar cópias para eles também, para todos poderem ler ao mesmo tempo. Então é importante a gente estar pronto para fazer essa oração aqui. Também aquele pedido de sempre, né? Colocar a vela e, nesse caso, muito importante ter a Bíblia, já que nós vamos falar sobre Bíblia. Então, lembrar o Espírito Santo, né, como a luz que nos ilumina a entender a Palavra de Deus. Bom, começando o conteúdo do encontro, né, a gente lembra que Bíblia é uma palavra que vem do grego e que significa um conjunto de livros, né? E é isso exatamente que a Bíblia Sagrada é. São 73 livros inspirados por Deus e que foram escritos por diferentes autores, né? E também em tempos diferentes. Então, quando a gente fala de diferentes autores, nós estamos falando que a Bíblia foi escrita por reis, por pescadores, como São Pedro, por cobradores de impostos, como São Mateus, que escreveu um dos evangelhos. Então, são pessoas de classes sociais diferentes, de conhecimento diferente, mas que escreveram a história da salvação, a história do povo de Deus ao longo de 11 séculos, de 1100 anos. Tá? Ela foi escrita originalmente em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, tá? E ela tem 2 grandes divisões. O Antigo Testamento, onde tem 46 desses 73 livros, e ele conta a história do povo de Deus antes do nascimento de Jesus, e o Novo Testamento, onde tem os outros 27 livros, que vai relatar a vida de Jesus, a missão dos apóstolos e a formação das primeiras comunidades cristãs e, por fim, o Apocalipse. É uma coisa muito importante antes da gente ir em frente, né? É a gente lembrar que a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. Antes de São Paulo escrever as cartas, ele esteve nas comunidades, formou as comunidades, e depois escreveu as cartas para manter essas comunidades firmes na fé. Antes de São João escrever o seu evangelho, ele viveu com Jesus, esteve presente na vida de Jesus, assistiu aquilo que ele escreveu. Isso é importante para a gente também, que essa relação entre o que está escrito e o que é vivido tem que vir para os dias de hoje, né? A gente escreve uma caminhada nossa de fé na igreja, mas essa caminhada tem que ter por base a vida nossa em conjunto com os irmãos. Bom, a Bíblia também, diferente de um livro de escola que a gente diz lá, abra o livro na página tal, a Bíblia, a divisão dela vai ser em livros, capítulos e versículos. Tá? Então a gente já mostrou no exemplo na semana passada aqui, mas se vocês abrirem a Bíblia de vocês vão ver escrito o nome do livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, um número maior que é o capítulo e os numerozinhos menores que são os versículos. Nesse encontro especificamente a gente colocou essa imagem aqui, foi a primeira citação que a gente colocou, né, para dar um exemplo. O 2 que tem ali na frente é o segundo livro, né, a segunda carta de São Paulo ao Timóteo, o TM é a abreviatura de Timóteo, né. O primeiro número que vem logo após a abreviatura é o capítulo, então capítulo 3, e depois da vírgula vem os versículos, 16 aos 17. Durante os encontros de catequese, nós vamos ver outras maneiras de
descrever uma citação bíblica, tá? Então a ideia aqui não é a gente entrar em detalhes de todas essas maneiras, né? Mas é a gente ir aprendendo como é que se escreve uma citação bíblica, como é que se encontra depois na Bíblia essa citação, né? A gente precisa entender essa chave, a sigla ali que vai ser o nome do livro, depois o capítulo, vírgula, os versículos. Essa especificamente está escrito aqui: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Olha que interessante, né? Aqui está sendo dito que a escritura, primeiro, é inspirada por Deus. Então, vários autores, como a gente falou, escreveu a Bíblia, mas todos eles tiveram a inspiração divina, por isso esses textos são textos sagrados. E para que serve essa escritura, né? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Então, ela é uma escritura que foi feita para o povo daquela época, mas ela continua ecoando para os povos de todas as épocas. Então, aquilo que foi escrito lá na época de Jesus continua valendo e continua sendo uma mensagem para a nossa época. E por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então a Bíblia, a palavra de Deus, nos capacita para fazer boas obras, e essas boas obras nos ajudam nesse caminho da santidade, nesse caminho da perfeição. Depois tem um pequeno exercício, né, em que tem 3 passagens bíblicas e tem aqui ao lado a quais elas correspondem e o que tem lá nela. Então vale a pena vocês fazer esse exercício com as crianças fazerem o exercício, mas também pegar a Bíblia e procurar lá a primeira carta de São João, que está no Novo Testamento. Não confundir as cartas de São João com o Evangelho de São João, tá? São coisas diferentes, tá? E encontrar lá a passagem: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E discutir com as crianças o que significa isso, né? Achar lá o Salmo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E achar também, aqui já é o Evangelho de São João: eu sou o pão da vida. Às vezes nas Bíblias que vocês têm em casa, vocês vão encontrar essa mesma passagem, mas com algumas questões diferentes, né? Algumas palavras diferentes. E isso é totalmente natural, porque existem várias traduções da Bíblia. Então, a Bíblia foi escrita e foi traduzida ao longo do tempo. Nós temos hoje várias traduções da Bíblia. Então, de uma Bíblia para outra vai ter uma pequena diferença, mas o conteúdo é o mesmo, pegando exatamente o capítulo e o versículo do livro correto. Na sequência, nós entramos na discussão sobre como nós somos alimentados pela Bíblia. E aqui o encontro fala que, assim como a Eucaristia, a palavra de Deus também é alimento fundamental para a vida dos cristãos. E cita o Catecismo da Igreja Católica. Lembra que falamos dele na semana passada? Então, a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Quando vocês forem na missa, prestem atenção que ali onde o padre fica tem 2 mesas, né? A mesa do altar, onde ocorre a consagração, onde se dá Cristo como alimento no pão e no vinho, né? O corpo de Cristo. Existe uma outra mesa do lado, que é a mesa da palavra, onde os leitores leem a primeira e a segunda leitura, o Salmo é cantado, e é onde também o padre vai proclamar o Evangelho. Então são 2 mesas. Deus nos alimenta de 2 formas: o corpo de Cristo, como diz o Catecismo, e a palavra, as Divinas Escrituras. O encontro segue lembrando, né, que Jesus, no Evangelho de Mateus, citando o livro de Deuteronômio, diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa palavra é alimento, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, em nossa casa, de nada adianta a gente ter a Bíblia num lugar bonito se ela só estiver pegando pó, né? Ela tem que ser lida, ser entendida e ser vivida para que sirva de alimento à nossa família. Então, nos alimentar da Bíblia é um compromisso. Nós temos alguns encontros marcados com a Bíblia, né? Pelo menos 2 encontros semanais. Um na catequese, né? No momento que nós estamos reunidos com as crianças, lendo passagens bíblicas, refletindo sobre elas. E o segundo é na missa. Às vezes o pessoal fala que os católicos não leem a Bíblia, mas na missa nós temos a palavra de Deus presente nas leituras, né? Na primeira, na segunda leitura, no Salmo, no Evangelho, né? E toda a liturgia ela tem
pontos bíblicos muito importantes. Então, é importante a gente ler a Bíblia e complementar ela com a liturgia, com a missa dominical. Por fim, tem um último exercício, que a partir do Salmo 109, capítulo 109, versículo 105, a gente tem que ordenar essas palavras e encontrar o que o Salmo está dizendo. Tá? Então, procurar na Bíblia o Salmo, encontrar, ler com as crianças e ordenar e fazer esse exercício aqui. O encerramento nessa semana, a gente diz que a Bíblia seja a luz que ilumina nossos pés e a nossa caminhada, né? E que a gente faça esse encontro marcado com a Bíblia, valer nossa família, também no dia a dia. Tem até uma imagem aqui que diz que a Bíblia, como alimento, né, ela deve ser o pão diário e não o bolo, né? O pão a gente come todo dia, né? O bolo são em ocasiões especiais. Então que a Bíblia seja para a gente um pão diário mesmo, seja algo que a gente olhe no dia a dia, se acostume a ter intimidade com a Bíblia, com a Palavra de Deus, e que essa Palavra de Deus alimente as discussões e a vida da nossa família. Esse é o final, queridos pais. Na semana que vem nós vamos estar aqui colocando de novo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nos chamem no chat ali, perguntem pra gente, pra mim, pro Márcio, para qualquer um de nós dois, tá? Fiquem muito à vontade de fazer isso, se tiver alguma dúvida com os exercícios. E se quiserem compartilhar conosco também alguma foto do encontro de vocês com as crianças, batam uma foto, mandem pra gente aí, que é muito legal a gente ver que aquilo que a gente está plantando aqui está sendo colhido aí com vocês. Vou convidar vocês a gente encerrar com um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.